Boa tarde a todo mundo, pessoal. Então, estou ouvindo todos os colegas falando, pensando aqui com os meus botões, linkando esse evento do dia 8, esse acontecimento do dia 8, né, na linha do tempo. Eu acho que reinventar, recriar, refazer laços democráticos, que é uma tarefa e tanto, né, que teremos todos, dentro dessa ideia, dessa democracia cheia de problemas, né, tivemos agora o Richard apontando alguns muito graves, que estão na base. Eu lembro o seguinte, uma coisa pelo menos que me preocupa muito, né? Usando aqui o comentário de alguém que colocou que a panela ferveu, tempestade e tal, é o estágio de convulsão psicossocial que a gente, o estado, né? Na verdade, o estado que a gente se encontra, né? E eu estou me referindo a núcleos, tá? Inclusive tirando como parâmetro núcleos que eu convivo de perto, como familiares, núcleos sociais, institucionais, e como que a coisa ferveu muito, né? E, na fala do Eduardo, na pergunta que ele faz para o Genuíno, na resposta do Genuíno no que foi dito aqui, eu vou fazer uma colocação dentro dessa preocupação, né? O Brasil ele foi alvo, no meu entendimento pelo menos, de uma modalidade de guerra que ela está inserida numa era digital que usa com muita força comunicação e manipulação de psicologia de massa, né? Marcaria isso aproximadamente, pelo menos por onde eu vou, de 2001, quando aquela guerra ao terror é admitido, é fabricado um consentimento a partir dali, isso foi fabricado, de que espionagem, coleta de dados, né, essa internet pública vai entrando, vai crescendo com as plataformas, de que para combater o terror, né, é válido operações de choque e pavor, quando tem petróleo no caso. No caso do Brasil, o ataque que houve, pré-sal, BRICS, está na base, né, dessa sede de ataque, dessa sede de desestabilizar o governo. E a minha preocupação vai aonde? Para refazer, recriar, né, essa democracia, refazer, reconstruir. Eu creio que vamos ter que pensar com calma, não adianta que vai ter pressa, primeiro para entender, né, o que foi feito nesse campo da linguagem, nesse campo que toca em medos e desejos da propaganda política na grande rede, que convulsionou tanto, né? E tudo isso aí que a gente está falando até o momento está nessa panela. São ingredientes, né? A mão dos militares, que sempre existiu. O antes disso, que o Richard apontou, o Brasil que é uma colônia, o Brasil que é criado em cima da escravidão, o Brasil que não mudou, o Brasil que não, uma classe enorme que não quer perder privilégios. Tudo isso aí. E essa convulsão psicossocial que a gente encontra, onde núcleos próximos da base, famílias, pessoas romperam, né? As pessoas tentam argumentar com as outras, vão conversar, vão dialogar. Não adianta, né? As tais das fake news, mais uma vez eu digo que, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Não, tem que combater a fake news. É claro que a denúncia tem que ter. É claro que tem que ter também a denúncia, né? Que os grupos tais da rede estão tramando para fazer um ato, acontecimento de violência que cause uma sabotagem, que cause o caos, né? Que é onde opera esse tipo de abalo de governo. Isso tudo é importante, mas sem entender que dinâmica é essa, como que elaboraram de uma hora para outra, que não foi, isso tem uma explicação na linha do tempo, né? Esse tipo de assédio via discurso, gente. Discurso é imagem, é palavra, é escrita, é linguagem, que atingiu e convulsionou muita gente. A gente falou aqui durante a semana, para encerrar aqui, para não tomar muito tempo, justamente com depoimentos de pessoas lá naqueles acampamentos, né? A quantidade de pessoas com mais idade, aposentados, que estavam ali na linha de trás, como se fosse um encontro social, uma sensação de pertencimento, né? Muitos desses evangélicos neopentecostais, lá, a construção deles, né? Com uma proposta de vida, se sentindo profundamente ameaçados no meio daquele discurso todo, né? Contra os esquerdistas, os comunistas, os esquerdopatas e tal. Então, eu acho que tudo isso vai ter que ser compreendido. E eu finalizo aqui essa primeira observação, sei lá que eu estou fazendo, com essa preocupação que é o seguinte: o paradoxo, um deles, dos últimos tempos, no último 1 ano e meio, pelo menos no campo, um dos campos que eu atuo muito, tem outros colegas aqui também, nós tivemos a boa notícia de que 2 grandes hospícios, né, 2 grandes manicômios tiveram desativados os seus setores de longa internação. Foi a Juliana Moreira, onde eu trabalhei anos, e foi o Hospital Nilson da Silveira, onde também trabalhei
no Fidicídio da Silveira. Desativou acontecimentos importantes, né? O hospício, para quem não acompanha tanto, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não tenha essa ideia, o hospício é um parente colado na prisão, né? Não à toa, eletrochoque, que chama-se eletroconvulsoterapia, usou-se nesses espaços de uma maneira muito próxima, né? Como tortura num caso e tortura remédio no outro. Então, um ano e meio do desgoverno passado, tivemos essa notícia que foi fruto de trabalho de anos, né? Dentro de um desgoverno que nunca deu a menor bola para isso e, pelo contrário, queria desativar esse setor que está ligado à política pública de saúde, que é muito importante no momento. Muito importante, mas recriar a democracia, sim. O que mais a gente viu nos últimos acontecimentos, de muita gente, não por maldade, não por qualquer outra coisa próxima a isso, mas diante daquelas pessoas rezando para pneu, agarrado na grade de ônibus, uma coisa séria aquilo. Uma pessoa que faz aquilo ali, que ela anda 5 quilômetros agarrado na grade de ônibus, olha, mais alguns graus de calor ali, eu não sei o que essa pessoa pode fazer também. Aí o discurso, que é um discurso perigoso, né? Interna, dá remédio, camisa de força. Isso mostra muito, né, o esgarçamento que eu acho que houve, que a gente terá que entender isso, tentar se aproximar disso, acolher para desmontar essa parte também, que foi esse tipo de assédio que houve, gente. O Brasil, para fechar, ele foi, na minha concepção, o Brasil foi alvo de uma guerra híbrida, que não é teoria da conspiração. É guerra. Guerra é guerra. Que é tomar recurso. Só que você, em vez de entrar com tanque, entrar com soldado, entrar com fuzil, entrar com avião, você usa agentes infiltrados, pode ser lawfare, agente político, né? Pode ser os próprios militares, e você usa os recursos de comunicação agora, né, veloz na grande rede, que é um campo armamentista, e os dados e as informações nossas, dados espontaneamente ou não, são petróleo e ouro para essa gente. Então, entender essa dinâmica, mas não é entender para entender, é entender para poder desmontar e mudar, desarmar, desconstruir, para usar aqui uma palavra bastante usada pelo Derrida, que não é destruir. Desconstruir é uma outra coisa, entendeu? Então, eu passo a bola aí com essa... Levantando essa bola aí. Levantando essa bola, eu passo a bola.